Boa tarde. Sejam uma vez mais bem-vindos ao Conversa com Deus e Diálogos com o Mundo. Já passou algum tempo desde a nossa última conversa, mas eu avisei que iria apenas fazer vídeos à medida que considerava necessário, que tivesse algo a dizer que fosse importante, pois eu não pretendo enriquecer com este canal, nem me vangloriar. Não o faço pela vaidade, mas sim porque recebi uma informação que Jesus Cristo está a vir ao mundo. Que Deus nos abençoe neste momento e que o Espírito dele desça sobre nós e esteja presente, pois eu vou iniciar então esta conversa. Num dos breves momentos em que Cristo esteve a ensinar as multidões, os saduceus perguntaram-lhe várias coisas, nomeadamente se devia ou não pagar impostos a César. E Cristo disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Calando assim o saduceu. Tanto os saduceus como os fariseus tentavam Cristo de várias maneiras, para ver se o pegavam em falta em relação à lei de Moisés. Mas Cristo era guiado por Deus. Sendo Ele Deus, tinha com Ele o Espírito Santo. Ele vivia no Espírito de Deus e na carne do homem. Pois Ele despiu-se da sua divindade para vir à terra, encarnando como homem e caminhando como homem. Não obstante essas tentativas de o apanhar em flagrante, Cristo sempre se saiu bem, mas quando questionado por um fariseu: mestre, o que é preciso para ter direito à vida eterna? Cristo disse-lhe o seguinte: sabes as Escrituras, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua vontade, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E amarás o próximo como a ti mesmo. Nisto resume-se toda a lei dos profetas e resume-se a mensagem do cristianismo, que está inserida na nossa sociedade sem as pessoas repararem. Porque a nossa sociedade e o nosso tempo histórico foi organizado tendo em vista a existência de Cristo. Por isso é que se fala no período antes de Cristo e no período depois de Cristo. Estamos neste momento no ano 2023 depois de Cristo. E a nossa civilização beneficiou de ensinamentos cristãos. Por isso é que em países onde não há direitos humanos é proibido o ensinamento da religião cristã. Vejam os chineses, a situação deles, a pobreza, o fato de não terem direitos humanos, a ignorância em que vivem. A China é um país clássico, onde se vê que o cristianismo foi erradicado. Mas atenção que a China está a ganhar muito poder no mundo. E quando João fala do símbolo do dragão, eu temo que esteja a falar da China. Posteriormente e brevemente, os países vão se unir e vão ter que escolher
quem devem seguir. O lado do mal e o lado do bem. Os exércitos estão a ser convocados, tanto o exército do bem como o exército do mal. Eu temo que os países vão ter que escolher entre o símbolo da águia e o símbolo do dragão. O símbolo da águia eu considero que é os Estados Unidos, a civilização ocidental, e o símbolo do dragão é a China. E os países onde abunda a ditadura e o desrespeito pelos direitos humanos. Toda árvore que é boa dá bons frutos. Toda árvore que é má não dá frutos. Ou dá frutos envenenados. Ou bebemos de água cristalina e saudável, ou bebemos de água amarga. Ou sonhamos com o trigo e com o vinho. E com o que isso implica a distribuição do trigo e do vinho para todos nós. Ou sonhamos com áreas desoladas, com a escassez e com a carência, e com o que isso implica, o sofrimento para todos nós. Mas voltemos ao primeiro mandamento. Amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. Vamos então analisar este mandamento. O rei Asa, que foi um rei que realizou alguns méritos e façanhas, nomeadamente expulsou o culto aos deuses pagãos, inclusive destituiu a própria mãe do cargo que ocupava porque ela erigeu um altar a um deus pagão, e ele mostrou que amava mais a Deus do que a própria mãe. Não quis agradar a mãe, quis agradar a Deus. Ganhou a guerra com a ajuda de Deus contra um exército que o atemorizava, e viveu durante 35 anos em paz, porque ele seguia o Senhor, punha Deus acima de tudo. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Ele assim seguia, escrito na lei mosaica. Até que, no ano 36º do seu mandato, o rei de Israel o atacou. O rei Bazã de Israel o atacou, e ele então, em vez de procurar Deus, procurou o rei da Síria, dando-lhe parte do tesouro de Deus, ouro, prata, e o que havia de valor para ser ajudado. Porque tinha uma aliança com o rei da Síria. Disse ele então: cumpre agora a aliança e ataca Israel. Até que, ao fazer isso e não procurar Deus primeiro, o profeta lhe apareceu e disse: foste um tolo. Há Deus em Israel. Como não procuraste Deus primeiro, terás sempre os exércitos inimigos às tuas portas. Ele ficou chateado e tratou mal esse profeta. Depois, quando teve uma doença, quando estava no 41º ano do seu reinado, em vez de procurar novamente a Deus primeiro, procurou a medicina dos homens. E isso ditou a sua morte. Ora bem, a lei é clara, a lei de Deus.
amar a Deus sobre todas as coisas. O problema é que muitos de nós não percebemos isso. Amar a Deus sobre todas as coisas implica pôr Deus acima de tudo, procurá-lo em primeiro lugar em qualquer situação. Para pequenos e grandes problemas, inclusive os de saúde. Se o rei Asa tivesse procurado Deus naquela altura em que estava doente, Deus o teria curado, como já o tinha livrado da mão dos exércitos inimigos. Não esqueçamos que Israel foi liberto da escravidão do Egito com mão poderosa de Deus. Portanto, ele só tinha que acreditar que Deus o curaria. Nós, no mundo atual, se dizemos que amamos Deus sobre todas as coisas, devemos o pôr acima de todas as coisas e o procurar primeiro que todas as coisas. Se estamos doentes, procuremos Deus, que Deus nos curará. Mas temos de ter fé. Fé que desafie o nosso próprio conhecimento, a realidade das coisas que vemos, o nosso próprio conhecimento, a nossa própria imaginação. Fé que não tenha limites. Como um passarinho dentro de uma gaiola, devemos ter fé que não tenha limites. Que não seja um passarinho dentro de uma gaiola. Fé que não tenha vedações, não tenha cercas. Fé que voe lá no alto como uma águia e veja lá ao longe. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Está escrito em Hebreus. Devemos acreditar que as coisas vão acontecer, porque nós amamos Deus acima de todas as coisas e procuramos Deus acima de todas as coisas. O procuramos, inclusive, para pô-lo à prova, pôr à prova a nossa fé e ser testemunhas da sua ação em nós, na nossa vida e no mundo. Porque a nossa fé não tem limites, não tem vedações. E como a nossa fé não tem limites, não tem vedações, o nosso Deus não tem limites, não tem vedações. Realiza o que é julgado impossível aos olhos do homem. Mas para isso é preciso ter fé. Analisemos novamente este mandamento, esta ordem que Cristo dá. Amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua vontade, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento. Ora bem, entendimento entende-se capacidade intelectual. Dito de outra forma, devemos amar Deus com a nossa capacidade intelectual. Ou melhor, a nossa própria capacidade intelectual deve nos levar a amar Deus e não a questionar a sua existência. Se a nossa capacidade intelectual, o nosso conhecimento, entendimento, razão, pôr em causa Deus porque não o vê, porque não o mede, porque não o quantifica, nós devemos alterar a nossa capacidade intelectual, o nosso conhecimento, a nossa razão, os nossos processos de conhecimento. Só assim é que é possível ter uma fé sem limites que não seja limitada pelo nosso conhecimento. Só assim é que é possível não limitar a ação de Deus nas nossas vidas. Acreditando num Deus que não tem limites, Deus agirá na nossa vida sem limites. Acreditando num Deus com limites, Deus agirá na nossa vida com limites.
Vou repetir e repitam comigo. Acreditando num Deus sem limites, Deus agirá na nossa vida e no mundo sem limites. Acreditando num Deus com limites, Deus agirá na nossa vida e no mundo com limites. O que é que vocês preferem? Um Deus que atua sem limites ou um Deus que atua de forma limitada? Pensem nisso. Eu, para mim, prefiro um Deus sem limites. Que a minha fé não tenha limites. Para eu ver a ação de Deus na minha vida sem limites. Ver a ação de Deus na nossa vida sem limites é fazer com que Deus realize o impossível, que é visto assim aos olhos da ciência e pelo conhecimento científico. Por isso é que Cristo disse que se faça consoante a tua fé, ou a tua fé te salvou. Dito de outra forma, a misericórdia de Deus é proporcional à esperança que depositamos nele. A salvação de Deus é proporcional à esperança que depositamos nele. A cura de Deus na nossa vida para qualquer doença, enfermidade, é proporcional à esperança que depositamos nele. É muito simples vendo assim as coisas. Por isso é que eu me pergunto, por que é que há tanta gente atualmente com uma fé com limites? Eu vou-vos dizer o que o Espírito Santo me disse. A fé com limites do homem vem da sua imaginação. A imaginação dos homens é limitada. É limitada. Pela sua visão. A sua visão é limitada pelas suas crenças. As suas crenças são limitadas pelo seu conhecimento. O seu conhecimento é limitado pelo seu entendimento, razão e processos de aprendizagem. Dito de outra forma, a visão do homem limita a sua imaginação, a imaginação limita a sua crença limita o seu conhecimento limita a sua razão, entendimento, processos de apreensão de conhecimento, portanto, processos de aprendizagem, isso limita a fé. Mas o homem conhece formando sinapses mentais, os impulsos elétricos vão se formando e aquilo passa-se como se fosse um circuito elétrico. E nós aprendemos assim. Então, para nós não pormos a questão em a fé, uma vez que devemos amar Deus com a nossa capacidade intelectual, como diz, com todo o vosso entendimento, nós devemos formar novas sinapses mentais. Sinapses que admitam a existência do invisível, do que não pode ser quantificado, medido, testado com fórmulas matemáticas, com hipóteses, segundo o método cartesiano, que não pode ser formulado em corolários, porque Deus não se explica. O poder de Deus no mundo não se explica. Para um Deus que criou os céus, a terra, a chuva, o universo e tudo mais, como é que se poderá explicar o poder de Deus? Ou pelo menos nós não temos capacidade para tal. O conhecimento do homem é um conhecimento por fases.
Ora vai tentando uma coisa, a ver se dá, ora vai tentando outra, a ver se dá, ora vai tentando outra, a ver se dá, e o conhecimento vai dando saltos. Saltos, saltos, saltos. E depois de fazer as coisas, é que o homem percebe muitas das vezes a consequência das suas ações. O que é que as suas invenções fazem de bem e de mal? Portanto, para um homem que tem esse tipo de conhecimento, como é que ele poderá conhecer Deus? Nós todos estamos a ser convocados por o exército de Deus, todos nós estamos a sentir, todos nós é a altura de começarmos a aceitarmos que somos filhos de Deus e a profetizarmos. Tu, eu, ele, ela, todos os que acreditamos em Deus devemos ter fé sem limites. Mas para isso é necessário ter legitimidade para fazê-lo. E a legitimidade vem pelo tempo que despendemos a falar com Deus. Só tem legitimidade quem falar com Deus, quem orar com Deus, quem orar a Deus, quem pôr-lhe os seus problemas, quem tentar ouvir Deus, porque Deus quer ser ouvido. Deus é uma pessoa com personalidade jurídica, é uma pessoa com existência real, é uma pessoa com uma história, é uma pessoa com um passado, é uma pessoa com um presente, é uma pessoa com visão, é uma pessoa com uma realidade como tu e eu. Temos de falar com Deus, passar tempo com Ele. Deus quer ser nosso Pai e nosso amigo. Não se esqueçam que Cristo disse aos apóstolos, quando estava quase a sacrificar-se como um cordeiro imaculado pelos nossos pecados: já vos ensinei tudo o que o meu Pai me disse. Agora já não vos trato como servos, mas trato-vos como amigos, porque vos dei a ensinar tudo e não escondi nada aquilo que o meu Pai me disse para o fazer. Um amigo diz-nos os segredos mais íntimos, confia em nós, porque espera que não utilizemos isso para o desfavorecer ou contra ele. Deus é o nosso amigo, nós temos que falar com Deus, porque Deus está sempre lá para nos ouvir. Só quem passar tempo com Deus, falar com Ele, questioná-lo, pôr-lhe dúvidas, pôr-lhe à prova, é que pode ousar ter a fé que Cristo disse. Se a vossa fé for do tamanho de um grau de mostarda, dirás àquela montanha que se desloque dali para ali, e ela se deslocará. E eu estou-vos a falar desta instrução que me deram, porque todos nós estamos a ser convocados. O exército das trevas está-se a preparar, e o exército do bem está-se a preparar. Há hostes de anjos agora a percorrerem a terra, e há hostes de demónios também a percorrerem a terra. As coisas estão-se a ajeitar como num tabuleiro de xadrez. Nós temos que decidir a que lado pertencemos, ao bem ou ao mal. Somos filhos de Caim ou filhos de Abel? Somos assassinos, pedófilos, ladrões, mentirosos, caluniadores, exploradores, corruptos, ladrões? Ou somos pessoas do bem? Somos pessoas que acreditamos no bem apesar das nossas limitações. Somos pessoas que queremos fazer o bem. Almejamos a justiça de Deus. Sentimos a nostalgia do amor de Deus a tocar na nossa vida. Que tipo de homens e mulheres nós somos? Eu comecei esta conversa a fazer referência aos exércitos que estão-se a organizar. Receio que seja isso mesmo. Já temos pouco tempo. Jesus Cristo está a vir ao mundo.
Como diz em Enoque, os do bem se reunirão com os do bem. Cada um procurará aquilo que a sua alma precisa, a real inclinação do seu espírito. Os do mal procurarão o mal. Cada um procurará aquilo que a sua alma anseia, a inclinação do seu espírito, a inclinação do seu entendimento. Falarão ambos daquilo que entendem. Uns falarão da luz, outros falarão das trevas. Cada um falará do tesouro que guarda no seu coração. Naquele tempo, todos serão guerreiros. O mais fraco será um David, ou seja, conseguirá enfrentar dragões, conseguirá derrotar dragões. Mas lembrem-se, é preciso ter fé sem limites, sem vedações, sem cercas. A nossa fé não deve estar numa gaiola. A nossa fé não deve ser limitada pelo nosso entendimento e pelo nosso conhecimento, pela nossa visão, pela nossa imaginação, pelas nossas crenças, por aquilo que nos foi ensinado como correto. A nossa fé é uma águia que voa longe e vislumbra o que está a vir e que vai acontecer. Porque nós vivemos tendo a certeza que o nosso Deus é o mesmo de ontem, hoje e amanhã, e que é um Deus que existe. Existe como tu e eu existimos. Existe, tem uma história, uma realidade e uma personalidade tal como tu e eu. Da minha parte, não tenho mais nada a vos dizer. Que Deus nos abençoe a todos e que, quando forem convocados, aceitem o chamado. Eu oro em nome e por amor de Jesus Cristo. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E que Deus nos guarde a todos nós. Amém.